Olá, pessoal, tudo bem a todos? Tudo bem? Está no ar o canal Segredos do Mundo. Hoje o nosso assunto aqui é da parte da arqueologia. O tema é um mochileiro viajante pelo Egito. Então, a gente estava aqui falando sobre a viagem do Egito com o tema Um mochileiro viajante pelo Egito. Então, o Valdeci vai falar toda a sua experiência das cidades, né, Valdeci? Então é isso. É isso, exatamente, Eduardo. É um prazer estar aqui com você no seu programa, né? Aí Sim, nos Segredos do Mundo, né? Canal Segredos do Mundo. sim, Será um prazer compartilhar com os seus ouvintes a experiência que eu tive em 2017 no Egito. sim. Fiquei durante 15 dias no Egito. Sim, Como eu tinha pouco dinheiro, eu sim, tive que me tornar um mochileiro, né? E digo a você, A, a vantagem de você ser um mochileiro é que você acaba economizando muito, você sim, economiza bastante, porque quando você vai por um pacote turístico, você gasta, assim, mais do que o dobro, tá certo? Do que eu gastei, por exemplo. sim. Daqui a pouco eu falo para o pessoal quanto que eu gastei, hein? É segredo, hein? Mas É. daqui a pouquinho eu falo. Fica, É, fica à vontade, é. por exemplo, tem muitas pessoas que, por medo, ou muitas vezes por desconhecer a língua inglesa, muitas vezes acaba desistindo de uma viagem, de pagar um pouco menos, e muitas vezes ele fala assim, não, eu vou, mas eu tenho que pagar um pacote turístico, onde eu tenho alimentação, Sim, eu tenho hospedagem, eu tenho pessoas tomando conta da minha pessoa, e isso acaba encarecendo o processo. Por exemplo, sim, se você disser assim hoje, né? Nossa, eu quero ir para o Egito, mas eu vou através de uma agência de viagens. Aí o que acontece? Você vai gastar numa faixa de 12, 15 mil reais, quase sim, 3 mil dólares, isso sim, para uma viagem de 12 dias. Para uma sim, viagem de 12 dias. Eu fiquei 15 dias no Egito, certo? E nesses 15 dias, eu gastei cerca de 1.800 dólares. Só que esse 1.800 dólares já inclui passagem de ida e volta, a minha hospedagem, alimentação, transporte dentro do Egito, tá ok? Transporte, todas as atrações, e olha que eu fui em muitas atrações lá. Quando eu falo atrações, eu tô me referindo aos complexos, né? Abu sim. Simbel, Complexo de Gizé, Museu do Cairo, Dandera, Ábidos. Ah, Então, quando você pensa em comprar isso através do Brasil, por exemplo, através do Booking, o Booking ele tem hospedagem, ele vende pacotes, aí você acaba encarecendo muito o custo da sua viagem. Você torna mais seguro, sim, eu não posso negar, tá sim. bom? E agora, uma coisa que é importante no Egito, que eu não posso negar, é você tem que saber falar inglês. Você tem Hum, que ter uma noção de inglês, porque senão fica difícil. Se você tiver com a mochila nas costas entendi. e não tem muito dinheiro para gastar, então tem que saber falar o inglês. Sim, E também não pode ter muito medo, né? Porque quem viaja a primeira vez é sempre complicado, tudo é difícil. sim, Então, eu até recomendo às pessoas, antes de você fazer uma viagem muito longa, eu recomendo que você faça viagens mais curtas. Né? Por exemplo, antes de eu ir para o Egito, eu vou para a Argentina, eu vou para o Paraguai. Por quê? Porque você vai absorvendo o medo já não vai fazer mais parte da sua vida. E isso é muito importante, certo? Eu passei 10 anos da minha vida viajando entre o Brasil e Portugal, e aí, exatamente, foi aí que eu acabei me adaptando a essa rotina, né, do como é viajar. Parece que é fácil, mas você tem certos trâmites que você tem que realizar. É importante a pessoa pegar experiência em países perto do Brasil, aí depois ela vai tentando fazer essa viagem um pouco mais longe, né? Isso é importante. É, exatamente.
Porque, por exemplo, você vai para o aeroporto, você tem que saber que você não pode chegar faltando meia hora. Se chegar faltando meia hora, você perdeu o avião. Não é igual rodoviária, né? Rodoviária, o cara chega faltando 5 minutos, ele fala, não, motorista, ó, eu vou pegar esse ônibus aí, coloca minha mala aí dentro do bagageiro e tal. Aí o cara olha para sua cara e fala, tá bom, vou quebrar seu galho. Mas isso ônibus. Agora, um avião, não. Um voo internacional, você tem que chegar 3, 4 horas antes, no mínimo 3 ou 4 horas. E, às vezes, para quem nunca viajou, desconhece esse fluxo, né? Como tem que ser. E aí o medo começa a invadir a pessoa. Por isso que eu digo, quem vai por pacote turístico é mais garantido. Por quê? Porque tem sempre alguém ali do seu lado para dizer, olha, pessoal, você tem que chegar a tal horário, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Cadê seu passaporte? Você tomou vacina? É muito importante, né? Eu, por exemplo, tive que tomar vacina de febre amarela para ir para o Egito. Mas tomei na boa, sem problemas, tá bom? Sim. Então, isso é muito importante, porque senão você acaba tendo algum problema no aeroporto, aí complica. O ponto de partida, portanto, foi São Paulo, via Addis Ababa, na Etiópia. Sim. Esse trecho, aproximadamente 14 horas. 14 horas. Addis Ababa é uma cidade da Etiópia, mas eu confesso a vocês, o aeroporto lá da Etiópia é ruim. Ele não é confortável. E eu tive que esperar 8 horas lá no aeroporto para depois fazer a conexão de voo para pegar o avião da Egypt Air. Egypt Air, a companhia egípcia. Ok? E depois mais 4 horas de Addis Ababa, na Etiópia, até o Cairo. Mas uma coisa eu digo a vocês, foram 26 horas maravilhosas. Eu não dormi porque eu não consigo dormir, mas a expectativa, o coração batia tão forte que eu não me importei, não. A ansiedade, né? A gente fica um pouco ansioso. Exatamente. Inclusive, teve até uma passagem interessante, que eu cheguei para o comandante de bordo, né, da Egypt Air, falei para ele, mas tudo em inglês, perguntei para ele, né, se ele sabia, se eu poderia ver as pirâmides ali das janelas. Aí ele disse assim, mas sabe que eu não sei? Aí eu fiquei pensativo, se ele não sabe, quanto mais eu que nunca vim aqui, né? De repente eu falei, tudo bem, tô tranquilo, e fui assistir um filme e tal. De repente ele bate assim no meu ombro, assim, the pyramid in that window. Aí eu voei, cara, eu voei para aquela janela, né? Tinha uma pessoa ali, eu voei ali, eu falei, não, eu preciso ver a pirâmide, não importa. Aí quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu tô chegando no Egito. Aí uma parte do meu sonho estava começando a se concretizar. Sim. Foram 50 anos, eu tenho 57 anos, mas há pelo menos 50 anos que eu tenho vontade de conhecer o Egito. E aí, em 2017, houve a oportunidade. Aliás, houve a oportunidade, não, teve uma pessoa muito minha amiga que olhou para minha cara, uma pessoa muito religiosa aqui em São José dos Campos, onde eu moro. Ela olhou para minha cara e disse assim, olha, apontou com o dedo, igualzinho eu estou fazendo aqui. Ela falou assim, olha, você vai para o Egito. E você sabe que passou 1 mês e meio depois, parece que ela me hipnotizou, eu falei, eu preciso ir. E aí eu pedi férias na instituição onde eu trabalho em São José dos Campos, que eu sou professor da área de turismo e hotelaria. Eu estava sem turma em 2017, nesse período de novembro, aí tive essa autorização, e aí eu acabei comprando a passagem, aí eu disse para mim mesmo e disse para a instituição, olha, agora não tem mais retorno, eu vou e ponto final. Então eu digo a vocês, se você tem um sonho, essa é uma mensagem muito importante para todos os pessoal dos seus ouvintes. Se você tem um sonho, não espere o seu sonho se realizar quando você se aposentar. Não, quando eu me aposentar, eu vou. Quando eu ganhar na loteria, eu vou. Não, pessoal, você tem que fazer isso enquanto você tem saúde, você tem condição, enquanto você tem como gerir tudo isso, mesmo que te dê dificuldade, mesmo que gere dificuldades. Vou ter que fazer um empréstimo. Faça um empréstimo. Mas eu não sei falar inglês. Pô, arruma alguém que sabe falar inglês para ir com você. Quanta gente não tem vontade de ir para o Egito? De repente alguém fala inglês, você não fala, você vai com essa pessoa. E aí você vai ver que você vai economizar tanto, tá ok?
Em vez de você pagar 15 mil, você vai pagar 7, 8 mil reais. O único inconveniente é que não tem tanto conforto assim. Por exemplo, um mochileiro como eu, muitas vezes fica hospedado em locais assim muito baratos. Eu reservei metade do trajeto aqui no Brasil. Ou Sim. seja, desses 15 dias, os 7 primeiros dias eu reservei pelo Booking. Estou até fazendo propaganda do Booking, mas é uma informação interessante. Reservei 3 dias no Cairo, reservei 3 dias em Luxor, Tebas, reservei 2 dias em Assuan, Elephantine Island, que é o sul do Egito, ok? Inclusive, Eduardo, se você puder mostrar aí algumas imagens, eu acho que já vai ser legal. Sim, vamos lá. Que é exatamente do Cairo, né? Mas É, olha, fique à vontade para você perguntar. Como eu disse, eu tenho mania de falar muito, então pergunta. não, sem problema. Vamos lá, deixa eu só pegar aqui no arquivo. Vamos lá. Eu escrevi aqui. Não, peraí que eu errei aqui. Enquanto você está procurando, Só um minutinho, agora eu... Ah, tá ok. eu lembrei onde eu coloquei. Peraí. Legal. Peraí, tá aqui nas imagens. Peraí, tá lá embaixo. Ah, tá aqui. Egito, achei. Aí sim, beleza. Aí, peraí, deixa eu apertar o F5, vai ficar melhor. Ótimo. Bacana. Uma delas, né? Exatamente. Esse é o complexo de Giza. Sim, Portanto, eu cheguei ao Egito pelo Cairo, né? É a sim. capital. 99% dos voos vão para o Cairo, embora existem outras cidades que recebam voos também, mas o ponto central é o Cairo, tá ok? Cairo, Você vai chegar no Cairo se você já tiver um pacote fechado, o pessoal vai te buscar lá no aeroporto, né? A agência pela qual você fez o pacote. Se não, você vai ter que fazer como eu, você vai pegar um táxi e aí você vai em direção, você vai de táxi até o hotel que você reservou. Eu paguei cerca de 100 libras egípcias, sim. ok? 100 libras egípcias. 100 libras egípcias dá mais ou menos 6 dólares, mais ou menos isso, tá bom? Estava dando 6 dólares em 2017. 6 dólares, se fosse hoje, daria uns 30, 35 reais aqui em dinheiro brasileiro, um valor Ah, até bacana, tá bom? é. São mais ou menos meia hora, 40 minutos de táxi, é um valor, assim, bastante baixo. E eu digo a vocês, viajar para o Egito é extremamente barato, o custo interno do Egito é muito barato mesmo. Se você resolver comprar os pacotes turísticos estando no Egito, você vai economizar muito mesmo, É. tá certo? Pode falar, Eduardo. É interessante. Você tá. Atrás tem a pirâmide aí, né? Exatamente. Esse é o complexo de Giza, É. famoso complexo de Gizé. Aqui no Brasil nós chamamos Gizé. Lá no Egito eu descobri que eles usam a expressão Giza, né? Então hoje em dia eu uso essa expressão Giza também. O complexo de Giza é exatamente a Esfinge Sim, e as 3 grandes pirâmides, exatamente. Quéops, Quefrem e Miquerinos. Sim. Segundo a egiptologia, essas pirâmides foram construídas há 2.500 anos antes de Cristo. Isso antes de Cristo. Bem antes Segundo de. a egiptologia, pelos faraós da quarta dinastia, Quarta de exatamente o Quéops, que seria o avô, o Quéfren, o filho, e o neto Miquerinos. inquilinos, A é. esfinge, segundo os egiptólogos, foi construção do faraó Quefren. Mas eu sou bem sincero, eu abro um parênteses. Eu, particularmente, eu discordo da egiptologia, embora são dados que a ciência aceita, que a história aceita também como verídica, É, ok? Mas quando você vai no Egito, você vê tal precisão absurda que, sinceramente,
não foi obra humana no meu pensar. Eu acredito que, principalmente no caso da esfinge, a esfinge, segundo alguns cientistas que têm avaliado as condições da esfinge, eles perceberam que existem sinais de erosão por água na vertical da esfinge. Isso significa que ela tomou muita chuva, mas a última vez que choveu no Egito foi há mais de 10 mil anos. Então, ela não pode ter apenas 2.500 anos a esfinge. Seria inviável. Seria inviável ter acontecido aquele tipo de erosão, porque não é uma erosão devido ao vento, aos fortes ventos com areia, não. É uma erosão na vertical. Se é na vertical, só pode ter sido da chuva, tá ok? Inclusive, o que o Kephren provavelmente deve ter feito, o Kephren, ele deve ter se apropriado, isso sou eu que estou dizendo, não é a egiptologia que diz. Eu acho que ele acabou se apropriando da esfinge, e tudo indica que em cima da cabeça da esfinge não era a cabeça do faraó Kefren, mas provavelmente ou era a cabeça de um felino ou a cabeça do deus Anubis, que é exatamente o chacal ou o cachorro. Se for a cabeça de um felino, provavelmente era da Sekhmet, que é a deusa leoa, né? Se você for conhecer todo o complexo, as pirâmides, esse aqui é um ingresso de lá, tá bom? 400 libras egípcias, exatamente $25. Aí você vai ter direito de conhecer as pirâmides pelo lado de fora, todas as três, a esfinge também, e como você pagou um pouquinho mais caro, né, essas 400 libras, você tem direito a entrar dentro da pirâmide de Quéops. E entrar dentro da pirâmide de Quéops, olha, é uma experiência absurda, maravilhosa, que não tem como descrever. Sim. Você já parou para pensar, Eduardo, né? E pergunto, eu deixo essa pergunta para o seu público também. Vocês já pararam para pensar que dentro da pirâmide de Quéops já esteve Júlio César, Alexandre Magno, Napoleão Bonaparte. A pirâmide que você vê ao fundo, que é aquela que tem alguma coisa que a gente vê do lado de fora, no topo, é a segunda maior, que é a de Quefren, tá bom? Seria do filho de Quéops. Pode ir para a próxima, Eduardo. Também, né? Uma foto de camelo. Então, lembre-se do seguinte, quando você vai para o Complexo de Giza, ou você vai de camelo, conhecer as atrações, ou você vai a pé, que também pode ir, ou vai de cavalo, sim, ok? Porque não existe carro. Lá não existe, o carro não entra. Então, essas são as maneiras que você tem. Eu sou sincero, eu fui a pé, mas eu andei uns 10 minutinhos no camelo. Eu só não andei mais porque o medo foi maior do que a vontade. Então, se você é corajoso, você anda de camelo. Mas olha, é um bicho diferente e às vezes a gente tem medo, né? Eu tive medo, sou bem sincero. Então, eu consegui tirar foto, andei uns 10 minutinhos. Quando eu vi que o bicho estava olhando para minha cara, eu falei, ó, deixa eu descer que eu acho que é melhor. Mas, né? São experiências únicas, eu não posso negar. Quando você faz uma viagem, principalmente as internacionais, tudo aquilo que você vê, que você sente, que você come, aquilo faz com que a sua mente fique 100% atenta. E você vai ter um crescimento como pessoa maravilhoso. Por quê? Porque a partir do momento que você conhece uma outra civilização, você vai aprender a respeitar a diversidade. A cultura, não existe país igual ao seu. A cultura diferente. Então, isso faz com que nós, seres humanos, nos tornemos melhor. Por isso que é importante viajar. É conhecimento, é know-how, você vai trazer conhecimento. De repente, você vai trazer até um grande amor. Eu sempre falo para os meus alunos, né? Às vezes, o seu grande amor não está do seu lado, não está na cidade onde você mora. Muitas vezes pode estar a quilômetros e quilômetros de distância. Nessas horas eu digo a você, maravilha de internet, hein? Que você pode namorar uma pessoa na Rússia, no Egito, no Kuwait, e você está ali falando como eu estou falando com você. E isso é interessante, muito legal. Por isso que eu digo, a internet, ela é uma ferramenta fantástica. Precisamos saber utilizar. Eu acho que a gente ainda não sabe, mas isso é uma questão de tempo. Quantos dias você ficou no Egito? 15 dias, mas olha, eu não posso negar,
uma coisa que eu quero compartilhar com vocês. Esses 15 dias equivaleram, para mim, como pessoa, a 2 ou 3 anos, porque eu vivi tantas experiências fantásticas, tantos presentes que eu ganhei da espiritualidade, que, olha, a carga mental foi, sinceramente, eu não estou mentindo aqui, quando você vai, portanto, com a mochila nas costas, você Sim. fica aonde você quer, se você vai, por exemplo, para a pirâmide, eu gostei da pirâmide, eu quero ficar o dia inteirinho, você fica. Agora, quando você vai por um pacote turístico, você, na hora que o guia bate no relógio e fala assim, daqui a 40 minutos eu quero você de volta, não só você, mas geralmente o grupo todo, aí você tem que respeitar. Tem que Mesmo respeitar. mesmo a gente sendo brasileiro e indisciplinado, a gente tem que respeitar, porque todo mundo olha para sua cara e diz, pô, você está atrasado, meu irmão. O chinês olha para sua cara, o japonês, o americano, né, o inglês, e fala assim, você está atrasado. Aí, na próxima atração, o que você faz? Você não atrasa mais. Eles são muito pontuais. Eles são muito pontuais, e o brasileiro já tem essa dificuldade. Então, eu digo a você, quando eu fui para a pirâmide lá, eu disse para a pessoa que me levou lá de carro, né, o meu driver, o Mohamed, eu falei para ele, Mohamed, eu estou entrando, mas não sei a hora que eu vou sair. Não sei a hora que eu vou sair. Pode ir para a próxima foto, a próxima pergunta, desculpe. Se quiser mudar também mudar a foto e fazer uma pergunta, fique à vontade. Tá. Espera que já eu mudo. Por que você foi para o Egito? Então, como eu estava dizendo a você, é um sonho que eu tinha já há mais de 50 anos. Coloquei essa. Há certas, a Esfinge, né? Sim. E ao fundo a pirâmide de Giza, a maior das pirâmides. Sim. E esse sentimento, essa necessidade... Opa, caiu a linha? Não, deu para ouvir. É algo muito interno e é difícil a gente explicar. São sentimentos que a gente tem, que nasce com a gente. Mas por que você quer ir para o Egito? Não sei dizer, sabe? É um sentimento interno que a gente não explica. E lá eu descobri muita coisa do meu passado, de outras vidas, eu não posso negar. Descobri muita coisa legal. Não só no Cairo, mas no sul do Egito, na região da Núbia, descobri muita coisa da minha família lá. Por incrível que pareça, eu não tenho parente no Egito, não, hein? Não tenho, não. Não tenho, não, mas são os recados espirituais dos anjos. Antes de eu ir para o Egito, uma pessoa muito minha amiga, muito religiosa, a Fatinha, que trabalha comigo, ela falou assim, olha, antes de você ir para o Egito, você tem que falar assim para o seu anjo da guarda, eu quero que você vá comigo. E aí eu brinquei, eu ri na cara dela, brincando assim, eu falei, eu vou falar na sua frente, para o anjo da guarda ir. E não é que ele foi de verdade, ô Eduardo, o anjo da guarda foi. E ele me cutucava assim, mentalmente, e falava assim, você está entendendo o que você está vendo, cara? Você está entendendo? Não é mentira, não, muito legal. Pode ir para a próxima pergunta, Eduardo. Pode ir. Mas fique à vontade para você perguntar o que você quiser, tá bom? Já. Peraí. Pode, fique à vontade. Como foi a escolha da sua viagem? Como eu disse a vocês, a escolha foi exatamente pela Ethiopian Airlines por causa do preço. O preço foi um elemento decisivo. Sim. E eu não posso negar, a oportunidade de conhecer um país do centro africano foi muito importante também. Sim. Opa. A oportunidade de conhecer um país africano foi muito importante também, certo, Eduardo? Certo. Vamos para a próxima pergunta. Quando você vai para um país desses do centro africano, você vê como o mundo é diferente, cara. Eu tive 2 vezes lá no Complexo das Pirâmides, no segundo dia e no 13º. Eu encontrei esse menino no 13º, e aí eu vi, ele tinha um olho azul, que eu não vi em lugar nenhum do Egito, porque o egípcio, ele tem um olho como o nosso, o olho castanho. Aí quando eu vi esse menino, eu fiquei pensativo, eu falei assim, puxa vida, mas se esse menino que está aqui é um egípcio, está querendo me vender alguma coisa, eu sei que ele é daqui do Egito, e ele tem esse olho azul maravilhoso, então significa que Jesus talvez tivesse olho azul mesmo, cara. Aí eu fiquei pensativo, você sabe, foi uma lição para mim, aí eu fiquei pensativo, pô,
Será que Jesus realmente não tinha olho azul? Que às vezes a gente pensa assim, não, Jesus jamais teria olho azul. Mas por que esse menino tem olho azul? E ele é do Egito. Exato. Uma coisa interessante que eu descobri lá no Egito todo. O povo egípcio, ele tem a nossa cara, ele tem o nosso sorriso, ele tem a nossa alegria. Então eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós brasileiros, quando a gente vai para o Egito, todo mundo pensa, você é egípcio, você está mentindo para mim. O pessoal falava para mim, você está mentindo, você é egípcio, cara. Por quê? Porque lá no Egito todo mundo usa uma blusa em cima da camisa. Então, olha, vocês estão vendo essa minha camiseta do Egito aqui? É de manga curta. Lá no Egito, ninguém usa camiseta de manga curta sem uma blusa por cima. Não existe. Ô, Valdeci, então, você ficou num determinado horário, porque o pessoal fala que por causa do deserto é frio, né? À noite, é isso mesmo? Olha, na região que eu fui no primeiro mês do inverno. Eu fui no primeiro mês do inverno, que é novembro, que é a melhor época para ir, porque as temperaturas são como se fosse no verão do Brasil. Olha só, o inverno lá é como se fosse o verão do Brasil. Já vou advertir as pessoas. Nossa, ele é quente. Sim. Ele é quente. Porque se você vai para uma região do deserto, por exemplo, Abu Simbel, no sul do Egito, é deserto. Na época do verão, no alto verão, a temperatura chega a 50 graus, 60 graus. E aí, olha, haja turista para aguentar. Não é piada, não, mas é verdade. Agora, quando você vai em novembro, por exemplo, como eu fui, dá para você aguentar de boa. Dá para aguentar de boa, tá legal? Então, eu não sei te dizer se realmente é fria. Eu acredito que seja, mas eu não estive no deserto, vamos dizer, à noite. Eu sou bem sincero, eu estive no deserto no período da manhã. A gente aprendeu na escola, né, o Valdeci? Fala que o deserto durante a noite cai a temperatura. Eu acredito que aconteça sim, viu, Eduardo? Eu até lembro o professor na época falar também. Já estamos agora numa outra atração, Museu do Cairo. Você vai encontrar no Museu do Cairo 200.000 peças muito interessantes no Museu do Cairo. Tá certo? Você vai encontrar múmias, você vai encontrar sarcófagos, você vai encontrar relíquias fantásticas, muitas relíquias de ouro. E aí você pensa, mas será que é ouro ou enganação? Não. Museu do Cairo, tudo é original. As riquezas, por exemplo, de Tutancâmon, que existe muita coisa de ouro, realmente você olha, você fala, mas será que é ouro? Realmente é ouro. Só que você tem que pagar... Pode falar. Pegando esse gancho que você está falando, até lembrei de uma coisa, porque como é que chama aquele ufólogo que gravou aqui comigo? O Dirceu, né? Eu nem sabia, a cidade de Ponta Grossa... Você me pegou. A cidade de Ponta Grossa tem umas réplicas, né? Que parece com essas daí que estão aí. Ok. Eu nem sabia, né? Provavelmente são réplicas. Embora tem vários museus no mundo todo que tem os originais. Né? Tá bom? Ó, esse aqui é o ingresso para o museu e por $15, você tem direito a visitar, tirar fotos de todo o museu, exceto a sala das múmias reais e exceto a máscara mortuária de Tutancâmon, que é a máscara mais famosa, e isso você não pode tirar, ninguém tem autorização para tirar fotos, ok? Aprendi uma coisa muito interessante na sala das múmias reais, muito, que eu gostaria de compartilhar com todos vocês, um aprendizado fantástico. Sim. Você entra numa sala, não é uma sala enorme, você vê 6 ou 7 múmias, todas deitadinhas, bonitinha, sorridente para você, estão todas sorrindo para você, né? Todas lindas. Sim. Ramsés, Hatshepsut, a rainha, Tutmés, Sete I, Amenófis III, os grandes faraós do Egito. Eles estão ali do seu lado. Você passa uma cúpula de vidro, você olha aquelas múmias, aí você tem um grande aprendizado. Sim. A riqueza e o poder, eles são passageiros. Eles passam. Mesmo a pessoa sendo a pessoa mais poderosa do mundo,
como era principalmente Ramsés II, naquele momento eu estava do lado dele, ele estava a meu lado. Aí eu fiquei pensando, puxa vida, mas quando eu teria condição de chegar perto de uma pessoa dessa quando ela era viva? Quando? Então eu digo a você, um aprendizado, a vida é passageira, o poder é passageiro, o dinheiro é passageiro. Então, nessa vida, você tem que cultuar o seu espírito, você tem que aprimorar a sua alma e não encher seu bolso de dinheiro e não encher o banco de dinheiro, né? Isso não leva a nada. Por quê? Não Porque leva a vida, do jeito que você nasceu, você vai embora. Você nasce pelado e quando você morre e fica peladinho, somente o esqueleto. Foi um grande ensinamento que eu divido com os meus alunos e estou dividindo com os seus ouvintes. É verdade. Museu do Cairo, portanto. Tá legal? Se quiser ir para a próxima, fique à vontade. Aqui é uma vista do Museu do Cairo. São 2 andares e tem o subsolo também, só que o subsolo somente para os egiptólogos. Subsolo. No andar térreo e no andar superior, você entra, você visita tudo. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Eu fiquei 4 horas lá, mas não deu para nada, cara. Nada, nada, nada. Aí eu fiquei pensando, e se eu vou com um guia de turismo que ele diz, daqui a 1 hora a gente está indo embora? Como que eu vou ver essa beleza toda? Não tem como. Então, a vantagem de ir sem um guia é exatamente isso. Só que você acaba perdendo algumas informações. Se você tem um guia em português, o cara fala, esse daqui é fulano de tal, esse era o faraó tal, essa daqui foi construída em tal época. Tem essa vantagem. Mas, ao mesmo tempo... Você tira essas fotos de uma forma indiscreta, ô Valdeci? Porque você falou que... eu vi lá no vídeo, não pode mesmo tirar as fotos, né? De uma forma... Não, você não pode, dentro do museu, você não pode tirar das múmias reais, que são esses faraós que eu citei, que é uma sala isolada, e você não pode tirar da máscara de Tutankhamon. Agora, o restante, você paga 50 libras egípcias, você tem que pagar 50 libras egípcias, você tira uma foto de tudo que você quiser, tudo. Tem que pagar 50 libras para tirar foto, meu Deus. Além do ingresso, né? Mas 50 libras egípcias não é muito dinheiro, não, cara. Não é, se divide por mais ou menos 3, aí, não né? é muito, não. Tô lembrado. Não, vale a pena, ó. Vale a pena. O povo egípcio é um povo muito bacana e a única fonte de renda do país, a principal, vem do turismo. Então, eu acho que a gente tem que colaborar, assim, com gorjeta, sabe? A gente tem que dar gorjeta, assim, para os egípcios, com certeza. Verdade. A não ser que você vá duro, como eu fui. Aí você dá um pouquinho, você não dá muito, mas você dá um pouquinho. Essa é uma grande atração também, mas aí já não é no Complexo de Giza. Já foi no segundo dia. Chama-se a Citadela de Saladin. Foi construída no século XII, no início das Cruzadas, pelo muçulmano Saladin, certo? É um personagem muito citado nessa época das Cruzadas. Inclusive, você assiste filmes e esse Saladin, ele é muito citado. Ele foi um grande guerreiro, né? Vamos dizer assim, do grupo muçulmano que defendia exatamente a posse de Jerusalém pelos muçulmanos, pelos árabes. Essa é a fortaleza que ele construiu exatamente no Egito, no Cairo. Ok? Pode ir para a próxima. A próxima, certo. Essa aqui, perto do... Já saindo da Citadela de Saladin, essa é o bairro copto, essa foto é de São Jorge, essa é a igreja de São Jorge, chama-se a igreja de São Jorge no bairro copta católico, situado exatamente no Cairo também. Lá nessa região, existe um museu que infelizmente, eu não sabia, Eduardo, eu não sabia que lá os manuscritos, escrito, né? Manuscritos. Oh, meu Deus, tá difícil. Opa, vamos voltar. Como é que fala? Assim, vamos voltar. Os apócrifos, os manuscritos apócrifos, certo? De Nag Hammadi estão expostos no museu,
que fica muito próximo dessa igreja de São Jorge, lá no Cairo, só que eu, infelizmente, não sabia que os manuscritos... Nossa, o Cristo está na minha boca, meu Deus do céu. É. Jesus. É. Jesus está Graças a Deus, está na minha boca. Graças a Deus, na minha mente. Aí você não sabia que estava lá, né? É isso? E você sabe que São Jorge é um santo católico, São Jorge é um santo muito forte. Isso, representa. Comecei a falar dele aqui, já senti a energia dele aqui, já senti a energia de São Jorge. Inclusive, lá dentro da igreja de São Jorge, existem as freiras, né, as freiras católicas, ortodoxas, coptas, né? Ortodoxa copta, não é nem católica, é ortodoxa copta, tá bom? São católicos ortodoxos coptas. E existem freiras... O padre usa aquelas defumações, que nem a ortodoxa, né, normal? Eles usam também, né, nos recintos internos, usam também. Sim. E agora, uma coisa muito interessante, que lá existe o manto, que eles dizem que é o manto de São Jorge, um manto vermelho, e aí você segura esse manto vermelho, inclusive eu segurei o manto, a freira autorizou que eu segurasse, porque o manto fica dentro de uma cúpula de vidro. Ela me deu, segurei, chorei muito, cara, chorei muito mesmo. Ela diz assim para você quer ficar amarrado nas algemas, ali onde supostamente os simpatizantes de São Jorge foram amarrados? Eu falei, quero. Aí você vai lá para o canto, ela amarra, ela algema seu braço, você fica uns 10 minutos rezando para São Jorge, e aí eu digo, olha, com o maior prazer que eu tive, embora eu não seja católico, né, nessa vida eu não sou católico, eu já fui, não sou mais, eu sou reencarnacionista, espiritualista, mas São Jorge, com certeza, é uma energia muito positiva e eu cultuo muito, tá bom? O que vê mais? O que vê mais lá? Católicos, muçulmanos? Não. Provavelmente muçulmano. 95% da população é muçulmana. 95%. Judeus vê lá também? Oi? Judeus também? Talvez tenha, mas muito pouco, porque judeus é mais em Jerusalém, Israel. Tá? Mas talvez até tenha, sim. Predomina mais. Talvez tenha, sim. O norte da África predomina muito, né? Ok. Tem bastante, realmente, ali. Mas o forte são os muçulmanos ali. Inclusive, é uma dica para os brasileiros, né? Você tem que entrar nas sinagogas que são permitidas, né? Nas sinagogas, não, nas mesquitas, desculpe, né? Nas mesquitas muçulmanas, você tem que entrar com muito respeito. Inclusive, lá na citadela de Saladin, existe uma mesquita maravilhosa, que é a mesquita Mohammed Ali, e nessa mesquita Mohammed Ali, que não tem nada a ver com o lutador, viu? Tem nada a ver com o lutador Mohammed Ali. Ele foi um pachá. Pachá era como se fosse o rei no século XVIII, e ele construiu essa mesquita. Para você entrar lá dentro, tem que ser descalço, não pode ser de sapato. E lá, hoje em dia, é um museu. Mas, apesar de ser um museu, você tem que entrar descalço. Lembre-se disso. E o brasileiro tem que tomar cuidado, porque tem que respeitar muito. Lá naquele museu do Dom Pedro II, lá no Rio de Janeiro, Petrópolis, também tinha que andar descalço também. Ah, que legal, não sabia, nunca estive lá. Um negócio lá, tipo, o sapato e o tênis, coloca um negócio lá, tipo, como se fosse um... Legal. Entendi. Uma meia. Aqueles chinelos de dormir lá. Ok. Mas tá certo, é para não estragar o piso, né? Tem que ser assim mesmo. Com certeza. Pode ir para a próxima, viu, Eduardo? Pode ir para a próxima. E essa aqui... Essa é a foto de São Jorge, e a parte escura é o dragão. Então, ela está exatamente do lado de fora dessa igreja. Aí você vê São Jorge ali, entre aspas, matando o dragão, segundo a tradição. Sim. Pode ir para a próxima, Eduardo. É na própria igreja essa, né? É do lado de fora da igreja. Ela é a parte frontal de uma grande igreja. Isso daí também é o manto de São Jorge, esse vermelho. Vermelho está exposto ali, tá bom? Sim. Esse, supostamente, né, é o manto de São Jorge. Pode ir para a próxima. Isso. Agora, estamos saindo do Cairo. Sim. Para você sair do Cairo, ou você vai de avião para Luxor, essa cidade é Luxor, tá bom? Luxor fica a 600, 700 quilômetros, 12 horas de trem do Cairo, 12 horas. Então, se você quiser
pagar um valorzinho bacana, um valorzinho simbólico, até diria a vocês, ir de trem é muito confortável, são trens assim, com ar-condicionado, muito bons, só que você paga, tipo assim, como se fosse $30, mais ou menos, ok? $30 para ir do Cairo até Luxor, que Sim. antigamente se chamava Tebas, são 12 horas, o trem sai lá pelas 7 horas da noite, quando dá 7 horas da manhã, você está chegando lá em Luxor, Nossa, 12 o trem é horas. confortável. Agora, Sim. se você vai de avião, você vai pagar uns $250. Eu, particularmente, não tinha esse $250 para gastar. E como eu sou aventureiro, eu falei, não, vou de trem, é lógico, vou de É trem. melhor de trem, mais Com barato. certeza. Opa! O Egito existe um problema grave, Sim. eu não posso negar. Tudo no Egito, preços principalmente, e muita coisa, muitas informações estão em árabe. Como está em árabe, você não entende absolutamente nada. Nada. Nada, nada, nada. Você passa nas lojas, todos os preços cotados em árabe. Aí você pergunta, ele vê que você fala inglês, é porque você não é dali. Aí, se algo custa 10, ele vai dizer que custa 30, 40. Só que é costume do povo egípcio, então é uma dica para vocês que vão para o Egito, é costume se barganhar muito, saber barganhar. Essa foto que você parou aí agora, que parece uma igreja, realmente é a Mesquita Mohammed Ali. Agora, estamos agora, como eu disse a vocês, chegamos em Luxor. Luxor, ela é uma cidade que na antiguidade se chamava Tebas. Tebas é muito citada na Bíblia, muito Sim. citada na Bíblia, inclusive na 17ª dinastia, aliás, na 18ª e na 19ª dinastia, que é exatamente o reinado de Hatshepsut, o reinado de Akhenaton na 18ª e de Ramsés VII na 19ª dinastia, isso há 1.500 anos atrás, a cidade de Tebas foi muito valorizada, né? O deus Amon-Ra foi muito cultuado nessa região, ok? Legal. Essa foto é exatamente do templo de Luxor. Templo de Luxor. Opa, você está me ouvindo? Estou ouvindo. O templo de Luxor, ele fica bem no centro de Luxor, tá ok? Bem no centro de Luxor. O acesso é muito fácil, dá até para ir a pé. Eu estava hospedado num local chamado Bob Marley Hostel. O que é um hostel, né? Para quem não sabe, hostel não é hotel. Hostel é uma forma de hospedagem, né? Geralmente os mochileiros ficam muito nos hostels. Você paga um valorzinho assim bem baratinho. Quando eu falo baratinho, todas as minhas hospedagens no Egito, todas, eu paguei uma faixa de 25, 30, R$ 35 por dia, com direito a café da manhã. Se Legal. você parar para pensar, 25, 30, R$ 35, não é caro. Você está no Egito, você não está aqui no Brasil. Certo? Só que, é lógico, não tem aquele luxo de um hotel 4 estrelas, nem 5 estrelas, de um pacote turístico. Não, mas os valores caem bastante. Sim. Alguém pode dizer assim, mas o Egito é seguro? Eu vou dizer uma coisa para você, o Egito é mais seguro que o Brasil. O Egito é mais seguro que o Brasil. Você anda pelo Cairo ou por Luxor, a cada 300 metros que você caminha, você encontra um caixa eletrônico. E você vê as pessoas na rua tirando dinheiro, contando, botando na carteira. 10 pessoas na fila, ninguém olha para a cara do seu dinheiro. Ninguém. Você pode ir tranquilo, ninguém. Agora, aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, você pensa em tirar o dinheiro, você já olha do lado, olha para trás, olha para frente. Você pensa que o cara vai clonar, que o cartão não sei o quê, que a máquina está bichada. Então, o Egito é muito mais seguro que o Brasil o nesse exterior, sentido. o pessoal fala que é muito difícil acontecer alguma coisa assim, né? Se alguém pretender, né? É muito difícil mesmo. Só... portanto, quando você chega no Egito, eu, como mochileiro, a primeira coisa que eu fiz em Luxor
fui para o hotel onde eu reservei pelo Booking, né? Reservei 3 dias em Luxor. Aí Sim. cheguei para o recepcionista e falei, olha, o que você tem aí de pacote turístico para mim? Aí ele falou, olha, eu tenho para hoje à tarde. Eu cheguei, eram umas 8 horas da manhã, mais ou menos. Eu falei, ó, eu vou dormir um pouquinho, 1h30, 2 horas. E aí, o que você tem para me oferecer? Ele falou, olha, se você quiser ir às 14 horas para conhecer o Templo de Luxor e para conhecer Karnak, você vai pagar 50 libras egípcias, que é um valorzinho assim, ó, de Sim. graça. Aí você conhece, e se você quiser ir para Abidos, porque o meu sonho era ir para Abidos também. Se você quiser ir para Abidos, aí você vai ter que pagar bem mais caro, porque não tem ônibus, não tem trem. Aí você vai ter que pagar um táxi, e se você dividir com mais uma pessoa, vai custar R$ 90 para você. Aí eu falei, com certeza, eu vou para Luxor e para Karnak hoje à tarde, e amanhã eu quero ir para Ábidos e Dendera, com certeza. E Com vou certeza. pagar R$ 90 com o maior prazer. Sim. E o que você... Oi? Não, O entendi. que você pode, por exemplo, para quem não sabe, o templo religioso, tanto Karnak quanto o Opa, templo de Luxor, eles não são muito distantes um do outro, é mais ou menos 20, 25 quilômetros, e sim. uma vez por ano, na época do Antigo Egito, eles organizavam uma procissão muito importante, né? Se eu não me engano, chamava-se a procissão de Opet, onde eles levavam a Monra de Karnak para Luxor. Mas isso quem levava era o faraó, na sua barca, né, toda linda, Sim. e o povo ficava olhando maravilhado aquilo. Por quê? Porque o faraó era um deus nessa época, né? O faraó era o representante de Deus. É. Eles Portanto, nós estamos falando de Luxor. Vale a pena conhecer. São 12 horas de trem do Cairo. É imperdível. E existem muitas atrações em Luxor. Por Sim. exemplo, Ábidos e Dendera fica mais ou menos 2 horas e meia de Tebas, de Luxor. Então, você aproveita e vai para esses locais também. Só que Sim. se você tiver medo, você acaba desistindo. Porque Ábidos, por exemplo, né? Foi no dia seguinte. Aliás, tem uma curiosidade, acabei de ser avisado aqui pelo anjo da guarda. O anjo da guarda veio aqui e bateu em mim agora. Hoje é exatamente dia 29 de novembro. Há 3 anos atrás, de novembro, eu estava indo para Ábidos e Dendera. Então, exatamente há 3 anos atrás, eu estava no Egito nesse momento, e foi muito importante ter estado lá em Ábidos, não posso negar. Pode ir para a próxima foto, Certo. Eduardo. Isso, ainda é Tebas, tá bom? Pode ir para a próxima, estamos no templo de Tebas. Tebas, Sim. Luxor, né? Tá bom? Templo de Luxor. Pode ir Sim. para a próxima. Isso. Essa é uma foto com a pessoa que me levou até lá, o guia de turismo. Quando Ai, você reserva um guia para você, geralmente eles têm vans, né? Como aqui no Brasil tem vans. Aí ele sim. lota 8, 10 pessoas, né? De vários hotéis. O custo cai, ele vai e leva você. O grande problema é que ele fica no máximo 40 minutos num local maravilhoso como esse. Só que 40 minutos é pouco, é muito pouco. 40 minutos não dá para nada. Dá Se pra nada. você, por exemplo, é uma pessoa que vai por um motivo religioso, por exemplo, né? Imagina que você vai por um motivo religioso e aquilo ali desperta em você um sentimento que você tem que estar ali para absorver aquela atmosfera Sim. toda especial que tem o local. Porque, olha, o Egito, hoje em dia, ainda é muito poderoso. As energias estão no Egito. Isso eu garanto a você. As energias mais sutis ainda existem no Egito. E se É, você tem uma certa sensibilidade, você acaba percebendo, você acaba captando tudo aquilo. um lugar que é assim mesmo, a pessoa percebe a energia, né? Parece, né? Então. Inclusive. No dia que você for para Cusco, no Peru,
né, lá para Machu Picchu, cara, você vai sentir muita energia lá, eu tenho certeza. E no Egito também, esse é um você vai sonho, sentir se muita Deus energia. quiser que vai realizar um dia. É. Olha, e vou dizer uma coisa para você, viu, Eduardo? Você tem a cara dos egípcios ali do Cairo, meu Deus. Eu e você temos a cara do pessoal de lá. Viu? É só colocar uma jaquetinha, Apesar que tem ninguém sabe. aquela a polêmica, né? Porque às vezes o filme Os 10 Mandamentos, né? Eles colocam tudo pessoas brancas, mas diz que também tinham pessoas da pele escura, né? Na época também, né? Sim, então, bastante, bastante. Não, Hollywood é Hollywood, né, cara? Vale tudo. Assim como novela da Globo, vale tudo. Mas a realidade é que o povo lá parece muito o povo brasileiro, muitíssimo, no estilo de cor, no sorriso. Isso. Até a alimentação nossa aqui do Brasil lembra muito a alimentação do egípcio, certo? Lembra, né? Por exemplo, as almôndegas que você come aqui, a macarronada que você come no Brasil, a pizza que você come aqui no Brasil. Aí você pensa, mas isso é dos italianos. Mentira! Lá no Egito eu comi tudo isso, cara. Tudo isso. E não foi Pizza Hut, nada disso. Faz parte da cultura local. Faz parte da cultura local. E aí você descobre que o mundo... Olha, outro ensinamento muito importante para os seus ouvintes. O mundo não começou na Europa. O mundo não começou em Roma e nem na Grécia. Sim. O mundo começou no Egito, o mundo começou na Índia, o mundo começou na Suméria. E isso não é ensinado nas escolas. A nossa escola, principalmente a escola brasileira, né? Aqui no Brasil, todo mundo acha que o mundo começou a partir dos gregos. Não é verdade. Os gregos foram buscar lá no Egito todo o conhecimento. Por isso que, num certo momento, eu comentei com vocês que eu tenho certeza que Jesus entrou dentro da pirâmide de Quéops. Porque Jesus, ele era um grande estudioso. Eu tenho certeza que ele entrou. Ele Pode ir andava para a próxima. Com certeza deve ter ido. Com certeza. Isso já é em Karnak, certo? Vocês estão vendo esse obelisco? Esse obelisco deve ter mais ou menos uns 25, 30 metros. Eu fiquei curioso. Quando eu voltei do Egito, eu descobri que essa peça, ela para sozinha, em pé, por causa do peso dela. Aí eu pergunto para você, imagina a precisão de uma peça dessa, ela parar sozinha, ela é apoiada, ela é simplesmente colocada e apoiada. Aí você pensa, imagina você pegar uma caneta e colocar em pé. Quando que você vai conseguir colocar uma caneta em pé? Não para. Agora eu pergunto para você, como que eles conseguiram colocar esse obelisco em pé? Tinha que ter uma precisão absurda. É uma precisão. Certo? Fantástico. Realmente fantástico. Inclusive, existem... Exatamente. Inclusive, Eduardo, existem alguns outros obeliscos egípcios que estão nos Estados Unidos, em Paris, se eu não me engano, tem um em Roma também. Inclusive, os egípcios hoje ficam chateados porque essas peças maravilhosas estão fora do Egito. Eu, particularmente, eu compreendo. Inclusive, eu acho que é uma maneira que o turismo egípcio tem de vender as belezas do Egito. Embora tem muita gente dentro do Egito que não concorda. Eles queriam que essas belezas, né, que essas riquezas fossem devolvidas para o Egito. Eu, particularmente, eu acho que elas devem ficar onde elas estão, ou seja, em outros países, porque é uma maneira que o próprio turismo tem para incentivar o povo estrangeiro a ir para o Egito, porque o povo egípcio depende do turismo. Realmente ele depende. Depende, exatamente. Bom, pode ir para a próxima, Eduardo. Pode ir para a próxima. Pode ir? Isso é Karnak. Esse é o Karnak, tá bom? Essa é uma avenida feita com as estátuas do carneiro. O carneiro é o símbolo de Amon. O deus Amon é simbolizado pelo carneiro. Sim. Tá bom? Amon é simbolizado pelo carneiro. Legal. E lá existe uma avenida, dizem que existiam avenidas maravilhosas ligando Karnak ao templo de Luxor. Sim. Pode ir para a próxima, Eduardo. Isso. Pode descer? Pode ir para a próxima.
Isso. Agora, Eduardo, nós estamos No templo de Ábidos. saindo, estamos saindo exatamente de Luxor. No segundo dia, eu fui para Ábidos, eu e uma moça francesa. Essa Sim. moça francesa, ela mora no Brasil, em Alto Paraíso. Ela é francesa, ela mora há 7, 8 anos no Brasil, em Alto Paraíso, e ela fala um português muito bacana. Ela queria muito ir para Ábidos, e Sim. quando eu cheguei na recepção do hotel Bob Marley Hostel, o recepcionista disse, olha, tem uma francesa que quer ir para Ábidos e ela quer dividir as despesas. Você paga Ah, 90, ela paga 90. R$ 180. Eu falei, não, fechou. E fomos para Ábidos. Só que para você ir para Ábidos, são mais ou menos 2 horas e meia de táxi. De é. Luxor até Ábidos, de táxi, porque não tem outro meio. Só que tem algo muito curioso, algo muito interessante. Durante o trajeto todinho, 2 horas e meia para ir, para voltar, nós fomos escoltados pelo exército egípcio, mas o exército armado egípcio, com altas metralhadoras, devia ter mais ou menos 5 ou 6 soldados. Ele parava, a cada 30 minutos o carro parava numa guarita, vinha o encarregado da guarita e falava, quem são essas pessoas? Mas tudo em árabe, tá bom? Aí a única coisa que eu entendia é que o árabe olhava para mim e falava, Brasília man, and the French woman, certo? Então, aí eu olhava pro encarregado lá da guarita e falava assim, Brasil, Pelé, Neymar, e ria para ele, sorria para ele. Aí eles sorriam para mim, sabe? Eles sorriam muito, porque eles conhecem o futebol brasileiro, eles gostam muito do povo brasileiro. É. Aí eu ficava pensando, nossa, graças a Deus eu tenho que fazer uma amizade, porque se houver algum problema eu tô salvo. Mas em É. compensação, eu falava assim, mas não é possível que essa escolta é só para mim. Aí eu pensava assim, tá na cara, é porque tem uma francesa do lado, e os franceses, existe o risco de sequestro. Então, o Sim. único momento que eu digo a você que o Egito se tornou um pouco perigoso para mim foi exatamente nessa minha ida para Ábidos e para Dendera. Mas, realmente, eu iria de novo e vou, com certeza, se eu puder voltar, eu volto de novo. Porque foi o local que eu mais gostei no Egito, foi Ábidos, eu não posso negar. Ábidos, né? De O Ábidos Ábidos. também acho interessante essas É, imagens que estão na é. coluna, né? Na coluna essa aqui também, né? Exatamente. Esses são os chamados ufos de Ábidos, É, inclusive que é o helicóptero, tem o disco voador, né, um tipo de uma nave, o helicóptero, tem uma nave que parece que é não é uma um nave tanque de guerra, desse né? plano, É. tipo, existe um tanque de guerra. Aí muita gente vai dizer, os egiptólogos, eles dizem, não, isso se chama palimpso, foi exatamente o desgaste da pedra acabou gerando esses desenhos. Mas eu sou sincero, eu achava que era fake, eu achava que isso era fake, e eu falei, não, eu vou para lá, porque eu sabia que era em Ábidos, eu falei, eu vou porque eu preciso ver se isso é fake ou não. Ele, Quando eu entrei no templo, 2 minutos que eu estava lá, o egípcio levantou o dedo e falou, look there, olhe para lá. Quando eu vi aquilo, cara, eu não acreditei, realmente era real. Mas por que está assim falho? Por quê? Porque essa é minha câmera, essa é a foto da minha câmera, e falta iluminação, falta a qualidade da câmera, né? sim. Mas realmente pode ir lá que é verdade. Você vai É, encontrar essas fotos que eu particularmente acho que não é obra do acaso. Eu acho que foram os nossos amigos lá de cima pode que deixaram um recadinho para a gente. Esse é um recadinho para quem acredita. Eu particularmente acredito. Lá é um no templo de mistério, Ábidos, né? A gente, para saber, isso é muito mistério, né? Como, por exemplo, aquela imagem do Pacal, né? Montado na espécie de um, na né? espaçonave, É com incrível. certeza, com certeza. Há certas coisas que a ciência não admite de maneira alguma, assim como a egiptologia. Aí É, eu questiono, né, e coloco
para os seus ouvintes o seguinte questionamento. É. Olha só, será que as pessoas, os grupos financeiros que patrocinam a ciência, que patrocinam os pesquisadores, será que eles seguram essas informações? Eu tenho certeza que eles seguram essas informações. Aí eles dizem, nossa, a gente não pode mudar a história, senão a gente perde poder. Diga que isso é um desgaste da pedra. Diga que as pirâmides foram feitas pelos escravos. Só que quando você vê a verdade, eles falam que aí você percebe que é impossível. O conceito da Bíblia, né, também, né? Não entendi? Desculpe. É o conceito da Bíblia também, né? Que eles não entendi, Eduardo. Eles não querem mudar a forma que está na Bíblia. Também. Tem tudo isso, né? A gente sabe. Exatamente, né? Ninguém pode... A gente sabe que né? Segura os arqueólogos para não falar... Olha, eu vou dizer uma coisa para você, tem gente que vai ficar chateada, mas eu vou ser obrigado a dizer. Jesus Cristo, quando ele esteve aqui no planeta, Jesus Cristo, da última vez, né, há 2000 anos atrás, 2020 anos atrás, sim, Jesus Cristo, ele mudou muita coisa do que Moisés disse. Moisés, ele escreveu, ele e aquele povo daquela época, o Velho Testamento. Jesus já é um pouco mais recente, ele deixou o Novo Testamento, né? Vamos dizer assim, o conhecimento novo. Só que Jesus, ele foi perseguido exatamente porque diziam que ele estava modificando as escrituras sagradas. Por isso que ele foi perseguido e acabou morrendo. Então eu digo, a verdade, muitas vezes, ela é omitida. Mas por quê? Por causa dos interesses. Mas, olha, outro aspecto muito legal do Templo de Ábidos, que num dos corredores de Ábidos existe o que nós chamamos a lista oficial dos grandes faraós do Egito. Isso tudo feito pelos 7 primeiros, porque esse templo, quem começou a construir o templo foi o faraó Sete I, né? Há mais ou menos 1400 e alguma coisa anos antes de Cristo, só que ele não conseguiu terminar o templo, o Sete I. E aí o seu filho, que foi o grande faraó do Egito, Ramsés II, que ele governou por mais de 60 anos, aí ele deu continuidade no templo de Ábidos, né, de Sete I, que é esse que vocês estão vendo, terminou toda essa maravilha. Inclusive, você pode passar para as próximas imagens, porque tem imagens assim fantásticas desse templo. Realmente eu recomendo. É imperdível. Isso é Ábidos. Essa moça que está do lado é a moça francesa que estava comigo, certo? Estava lá no passeio também. Pode ir para a próxima. O nome dela é Amael Marie. Essa foto é fantástica. Sim. Tá bom? Inclusive, aqui atrás, vocês estão vendo esse desenho do tamanho de uma porta, fui eu que fiz, eu me inspirei nessa foto que eu tirei, só tem uma pequena mudança que eu adaptei aqui, que é vamos dizer assim, a versão do autor, que eu coloquei aqui o símbolo de Atom, que é o Sol de Atom, ele está nesse desenho. Mas Anubis, que é o chacal que vocês podem ver, que é exatamente o que está ali na foto, e do lado direito, o faraó. Só que aqui vocês não conseguem ver. Deixa eu ver se eu consigo virar um pouquinho só a minha câmera aqui, só para vocês verem, certo? O desenho todo. Aqui, deixa eu conferir aqui pelo celular, né? Como tá. Aí o desenho todo está aqui. E eu levei 4 meses para fazer depois que eu voltei em 2018, porque eu voltei em dezembro de 17, né? Eu já estava já no finalzinho do ano. E aí eu tive essa missão de fazer essa representação. Só que daí eu juntei Amon e juntei Atom, que foi o deus de Akhenaton, que eu particularmente acredito muito. Pode ir para a próxima, Eduardo, por favor. Mais uma foto de Ábidos. Então, você vai ver painéis fantásticos. Olha, eu sei que eu chorei muito nesse tempo. Chorei muito. Eu não posso negar, chorei muito.
quando eu via isso na minha frente, parecia que eu me recordava de um passado distante, eu não posso negar. Você sabe por que eu uso óculos, ô Eduardo, óculos escuro? Porque daí eu posso chorar à vontade e ninguém vê. Dá para ver que você gosta muito, né? Você gosta muito, você é bem fã mesmo do Egito, né? Gosto muito. Inclusive, gostaria de convidar vocês, se você me permitir, estarei lançando o canal Valdeci Braulio nas próximas semanas, e eu estou contando toda a minha saga no Egito, só que de uma maneira muito detalhada mesmo. Eu já tenho gravado 15 vídeos de 30 minutos, eu já tenho 15 gravados, só que eu tenho muita dificuldade na edição. Mas eu vou colocar para vocês no canal Valdeci Braulio, se você quiser maiores dicas, mais coisas interessantes. Isso, quiser falar também no finalzinho, mas sim, fala sim. Vamos apoiar o canal. Legal. Nossa, Eduardo, eu tô vendo que não vai dar para falar tudo hoje. Eu não sei como é que tá seu tempo aí. O meu tá disponível, mas o seu eu não sei. Já passando de 1h20, mas se você que sabe, se você quiser. Não, eu posso continuar, mas eu quero saber se você... Eu não sei como é que tá seu tempo aí. Não daria sei, né? para ir até um pouco mais. Daria, assim, se quiser passar de 2 horas, ou daria sem problema, se quiser chegar. Pode ser que termine. É que legal. Depois das imagens teria as perguntas. Se você quiser, por mim, pode. Embora eu sou sincero, as perguntas estão muito relacionadas com esse bate-papo que a gente está tendo, né? Praticamente exatamente isso, né? As perguntas, é esse ciclo de progresso que a gente está fazendo na história aí. Pode ir para o próximo vídeo, Eduardo. Sim. Aqui é o vídeo, né? Eu acho que, aliás, eu tenho a impressão que eu acabei esquecendo de colocar alguns desenhos de Denderá. Depois do Templo de Ábidos, a gente foi para Denderá, mas eu vou acelerar um pouquinho. Depois de Denderá, no dia seguinte, eu acabei embarcando para o sul do Egito, mais para o sul do Egito ainda. Eu fui para a região da Núbia, fui para Assuã. Inclusive, essa foto eu tirei na Elephantine Island, né? A Ilha do Elefante. Eu fiquei hospedado nessa ilha. Só que para mim ir de Luxor para Assuã, eu tive que pegar um trem, mais 2 horas e meia de trem, um valorzinho assim simbólico, né? Como eu disse a você, eu fui de trem, muito confortável, 2 horas é tranquilo, né? Eu tinha dormido, daí eu peguei esse trem mais ou menos umas 7 horas da manhã, cheguei às 9, aí fui para Elephantine Island. Sim. Eu acabei comprando um passeio desse rapaz que você está vendo, né? Ele é um núbio, né? O núbio, ele tem essa característica. Ele lembra muito o povo baiano, né? O povo carioca, né? Aquela tonalidade de pele, assim, bem mais escura, né? Tá certo? Então, seria como se fosse o baiano, como se fosse o nosso carioca. Por isso que eu digo, o Egito todo, ele assemelha-se muito ao Brasil, principalmente na parte fisionômica, na coloração da pele, no estilo cultural, no sorriso, né? Lembra muito mesmo. É interessante. Pode ir para a próxima foto. Aqui é o rio, Esse né? barquinho era o barquinho... Esse é o Rio Nilo, tá certo? Isso. Ali na Núbia. Quando eu cheguei, eu fiquei, olha, numa pousada chamada Babadul Pousada, Babadul. Olha, sim, tinha uma visão absurda, maravilhosa do Nilo, cara. Eu me senti um verdadeiro... Eu não posso falar faraó, porque eu estaria indo muito longe. Mas eu me senti um sacerdote de primeira linha, viu? Um sacerdote de primeira linha da antiguidade, eu não posso negar. Porque, olha, eu fiquei hospedado num lugar muito bonito e barato. Muito barato. E lá nessa hospedagem... Pode ir para a próxima foto, Eduardo. Nessa hospedagem, eu encontrei muita coisa da minha família, sabe? Da minha esposa, principalmente. A minha esposa, ela gosta muito de tapetes. Tapetes, legal. Ela gosta muito de tapetes. E nessa pousada, tapetes, eu vi tanta coisa que lembrava a minha esposa, cara. Eu comprei um pacote turístico no próprio hotel onde eu estava, certo? Sim. E a minha presença lá em Assuã, na Elephantine Island, era exatamente conhecer esse templo maravilhoso que vocês estão vendo agora, que é o complexo turístico de Abu Simbel.
Fica Sim. bem no meio do deserto, a 4 horas de viagem de Assuã, onde eu estava, exatamente no meio do deserto, tá ok? Você paga, se eu não me engano, 200 libras egípcias para ir até Abu Simbel, 200 libras egípcias. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, eu estou com o ingresso aqui na mão. Não, Sim. 160. $10 mais ou menos, né? Isso lá dentro do complexo. Só que você tem que pagar a van, você paga mais umas 200 libras egípcias para a van Sim. e compra um ingresso também, tá certo? Mas Certo. olha, é um passeio fantástico que vale a pena. Ali fica exatamente 2 templos, um do lado do outro. Muita gente não sabe. Esse é o templo de Ramsés II. Sim. Esse é o templo de Ramsés II. Você entra lá dentro, olha, é absolutamente incrível. O templo de Ramsés II é muito lindo. Você vai encontrar muita coisa interessante, né? Visualmente muito Legal, hein? bonito. As estátuas de pedras são as maiores estátuas que o Egito dispõe em termos de estátuas dos faraós. É Sim. exatamente desse tempo. O curioso que exatamente no começo do século XX, Sim. 1925, 40, não me lembro bem, esse templo ele foi completamente cerrado, Ah, pela Unesco. A Unesco ela forneceu um dinheiro para o Egito, por quê? Esse templo seria completamente submergido, porque a represa de Assuã, que foi construída pelo governo egípcio, ela sim. ia exatamente ela ia cobrir todinho esse templo. E aí a Unesco, num momento de desespero, porque ela viu que o Egito iria deixar perder essa obra de arte, a Unesco patrocinou e eles cerraram esse templo todinho e levaram ele 200 metros acima do nível do local onde é o ponto original. Então é Entendi. uma obra assim muito interessante. Quando você chega pertinho desse templo, você encontra a argamassa que liga todas as partes que foram serradas. Só que olhando na foto você não percebe, mas quando você chega pertinho, para quem sabe, aí você procura e vê exatamente a marca da argamassa. É muito interessante, muito bem feito. Pode ir para a próxima. Tá próximo. Vamos lá. Esse, você olha, dá a impressão que é o mesmo templo. Não. Esse Não. já é o templo que fica a uns 50 metros do outro. Esse templo fica a 50 metros, como se Sim. fosse de frente. De Esse é frente. o templo da rainha Nefertari. Nefertari, ela era a esposa real de Ramsés. Ramsés, como eu disse a vocês, foi o grande faraó do Egito, o grande construtor da 19ª dinastia. 1300 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa, reinou durante 60 e poucos anos. Então, Sim. ele teve a permissão ele teve a permissão de Jesus, de Alá. Opa, cortou Opa, aí? ele teve a permissão para construir, ele teve, né, Ramsés teve a permissão para construir essas maravilhas, porque eu sempre digo, se o Egito não fosse feito de pedra, ninguém acreditaria. Ninguém acreditaria. Todo mundo ia dizer, isso é lenda. Isso é lenda, isso nunca existiu. Atlântida, não, Atlântida nunca existiu, isso é uma lenda. Né? Os povos da Suméria, não, eles não tinham conhecimento nenhum, isso é uma lenda. Então lembre-se, pessoal, o Egito é uma prova real que existia uma altíssima tecnologia na antiguidade e que nós, em 2020, desconhecemos. Nós não É, temos a resposta para muita coisa que tem no Egito. Nós não temos uma resposta. O Egito, como eu disse a você, você vai ter muitas experiências culturais. Uma delas, que eu achei muito legal, foi com relação a alguns tipos de alimentos. Não sim. todos, mas alguns. Por É. exemplo, isso que eu estou comendo aí é um pombinho, desse pombinho que a gente tem aqui no Brasil, pombo, Ah, um recheado pouco. com risoto
É, e acompanhado com um tipo de salada. Então, esse eu não posso negar, acho que foi o prato mais exótico que eu comi no Egito. Foi o prato mais exótico. E se você parar para pensar, um pombinho nada mais é do que uma codorna, né? Acaba sendo o tipo de codorna. Mas É, lá é muito popular o pombo. sim. Aqui no Brasil, não, né? Aqui no Brasil a gente não come pombo, né? A maioria da população não come. Come É, apenas as galinhas. é. Só que eu também acho, eu sou bem sincero, que o futuro da humanidade, e isso é para as próximas décadas, eu acredito que o ser humano gradualmente vai parar de comer carne, quando ele perceber que esses animais acabam tendo sentimentos, que esses animais têm uma alma e que são nossos irmãos, vamos dizer assim, menos evoluídos. Eu acho que o ser humano ele vai acabar abolindo o uso de carne, de frango, de peixe, mas em compensação ele vai continuar ainda se alimentando bem com vegetais. E aí, sabe o que vai acontecer nessa época? Ele vai viver bem melhor. Por quê? Porque ele vai adoecer menos, ele vai ter mais resistência, ele vai viver mais. Só que Ah, hoje em dia, infelizmente, a gente ainda quer a picanha, a gente ainda quer a linguicinha, a gente quer é, o franguinho frito, né? Só que daí a gente fica doente e não sabe por quê, né, Eduardo? A gente não é, sabe. Mas no dia que o ser humano começar a se alimentar melhor, ele vai viver mais, com certeza. certeza. Essa foto, portanto, foi uma foto de um restaurante bom, inclusive, um restaurante que eu paguei um valorzinho um pouco mais elevado. Quando eu falo valor elevado, é algo do tipo assim, 30, 40 reais por esse prato. Então eu paguei esse valor por esse prato, mas com o maior prazer. Comi uma sopa, uma salada, um refrigerante, né? Então foi muito legal. Inclusive, lá no Egito, só existe refrigerante, viu? Refrigerante, chá, bebida alcoólica não é vendida no Egito. É contra a lei. Ah, é contra a Você, lei. é Nossa. contra a lei. Você não pode nem entrar com bebida alcoólica que você corre o risco de ser preso. Tem que tomar cuidado. Nossa. Tem que tomar cuidado, né? Tem que tomar muito cuidado nas viagens, porque quando a gente desconhece o país, a gente tem que conhecer um pouquinho as regras para não cometer certas falhas. E não adianta achar que eles vão perdoar você porque você não é dali. Tem que tomar muito cuidado, Sim. muito respeito, né? É. Pode ir para a próxima foto, Eduardo. Eduardo, quando Ô, você quiser me perguntar, você fique à vontade, tá bom? É que às vezes eu vou falando tanto que você peraí, não só tem nem deixa tempo eu de ver aqui. perguntar, né? Peraí, um, dois, três. Isso, isso. Peraí. Vai ter bastante gente. Se você É, quiser, eu pergunto depois, ou você prefere falar primeiro pelas imagens? não, você pode perguntar a seu gosto, da sua cabeça, alguma curiosidade a mais que de repente eu não falei e tal, porque as perguntas que estão aí com você, basicamente, elas retratam o que eu estou dizendo gradualmente, né, com relação às Ah, fotos. tá. Elas seguem mais ou menos essa sequência, mas de repente uma curiosidade sua, fica à vontade. É, Essas fotos que vocês viram de alimentos, é exatamente nos locais onde eu fiquei hospedado, algumas outras coisinhas, comida de rua, né? sim. Inclusive, se você quer conhecer a cultura de um povo, comam comida de rua. Não fique pensando assim, eu vou passar mal, vai me dar dor de barriga, não sei o quê. Então, a dica é a seguinte: comam comidas que foram preparadas no fogão. Comidas que foram preparadas, né, que foram aquecidas, que tem um processo que Sim. você sabe, né, de cozimento. Aí você acaba eliminando a possibilidade de uma diarreia, de passar mal. Porque, olha, não dá para perder uma viagem por causa de uma diarreia. Então, cuidado com frutas. Cuidado com frutas. Cuidado com água. Tem que ser água mineral. Água mineral. Não vai tomar água torneiral, não, hein? Senão te dá uma diarreia e acabou o passeio no Egito. Então, eu sou sincero. Eu, quando estive no Egito, eu tomei cuidado com a água, tomei cuidado com frutas. Eu tinha muita vontade de comer as frutas, mas eu não comia. Eu sou bem sincero. Eu passava vontade, mas eu não comia. A única fruta que eu não resisti foi romã. Inclusive, ela é servida nos copinhos descartáveis, geladinho. Mas olha, a romã é maravilhosa. A É, romã de lá não tem nada a ver com a romã brasileira, viu? é É diferente? fantástica. É. Então, é uma boa dica, né? Cuidado com a alimentação. Mas, se for num hotel, um hotel bom, se for num navio ali no Nilo, pode comer à vontade que não vai fazer mal, não. Isso eu garanto. Pode ir para a próxima, Eduardo.
Frutos secos, né? Os países árabes, eles gostam muito de frutos secos, eles trabalham muito com chá de hibisco. Isso que você está vendo aí de uma cor meio escura é hibisco. Se eu não me engano, na parte de baixo é frutas secas, tá bom? Você vai ver muito para vender no Cairo, em Luxor, aliás, no Egito como um todo. Isso faz parte da alimentação diária do povo egípcio, assim como o pão egípcio também é algo típico, né? Pode ir para a próxima. A romã. A romã. Pode ir para a próxima. Voltando para Luxor, né? Saindo da Núbia, saindo de Assuã, Sim. retornei para Luxor, Tebas, 2 horas de trem. Esse é o Vale das Rainhas, ali em Luxor também. Lá existe o Vale das Rainhas e o Vale dos Reis. Ficam exatamente em montanhas de pedra, tudo esculpido na pedra. Esse é o templo da rainha Hatshepsut. Hatshepsut foi a rainha da 18ª dinastia, isso anterior a Akhenaton, mais ou menos 1550 a.C. Ela veio antes de Akhenaton, ela veio antes de Sete I, antes de Ramsés. Então, esses são bem posteriores, tá ok? Ela foi a primeira mulher que teve o título de faraó. Ela assumiu uma postura masculina e governou o Egito com mão de ferro, uma grande governante. Esse é o templo funerário dela, todinho esculpido na pedra. Inclusive, dizem as más línguas, eu falo más línguas porque eu também me incluo nesse meio, dizem que esse templo ele tem uma rampa que ele lembra muito o Palácio do Governo, né? Palácio do Planalto de Brasília. Dizem que o projetista, né? O Lúcio Costa e o... Caramba, agora me fugiu, aquele famoso. Agora me fugiu, o Lúcio Costa e o projetista de Brasília, que me fugiu agora o nome, dizem que eles se inspiraram muito na arquitetura egípcia. Sim. Oscar Niemeyer. Dizem que ele se baseou muito. Inclusive, vocês vão encontrar um vídeo muito interessante na internet, sim, chamada Brasília Esotérica. Nossa, você leu o meu pensamento, Eduardo. Você leu o meu pensamento. Você acredita que eu estendi a mão para pegar minha garrafa d'água? Sério? Coincidência ou não? É. Coincidência ou não, mas não existe coincidência, você sabe disso. No mundo espiritual não existe. Aí de vez em quando o cara subia aqui na nossa orelha, já é um aviso, né? É um aviso assim subliminar. Então, se você quiser saber um pouco sobre Brasília e o Egito, procure na internet Brasília Secreta. Tem cada coisa fabulosa. Vocês não vão acreditar. Eles eram uma sociedade muito organizada, né? É incrível isso, né? É muito mistério, né? Muito mistério. É impossível falar sobre o Egito sem falar sobre o lado místico do Egito. É impossível. Tem um lado místico também, né? Tem isso. Então, eu não posso negar a você. O meu passeio no Egito, ele teve um lado místico muito forte. Muito forte. E eu, graças a Deus, eu consegui ganhar muitos presentes lá no Egito, né? Os presentes que eu chamo de presentes espirituais. Mas não é somente eu que posso ganhar, não. Muitas vezes, o mundo, né? Jesus, a energia positiva, sim, do mundo, ela, sim, fala com você através dos acontecimentos, através do seu dia a dia. Só que cabe a você reconhecer quando eles estão falando com você. Você tem que ter essa sensibilidade. Aí alguém vai dizer assim, mas o anjo da guarda veio e falou no seu ouvido? Não, na verdade, o anjo da guarda não falou no meu ouvido. Eu não tenho essa capacidade de ouvir o além. Não, eu não tenho. Mas eu pressinto, sabe? É uma intuição forte que vem na minha mente. Então, eu, sim, consigo reconhecer isso. Assim como, de repente, você está andando numa rua, um cachorro que vem, pula em você, uma árvore que uma folha cai no seu caminho, você liga, por exemplo, você olha para o seu relógio, está marcando lá
11 horas, 11 minutos, 11 segundos. Ou seja, não é o acaso. É alguém que está querendo falar com você. É verdade. Certo? E quanto mais você realiza a sua missão, você está na direção da sua missão, mais a espiritualidade vai te empurrar, vai falar assim, não, você está na direção certa, isso mesmo, cara, você está entendendo o que eu estou te dizendo? Agora, existem algumas pessoas que têm o poder de ouvir, de ver. Eu não tenho nem o poder de ver, nem de ouvir. Eu trabalho pela intuição. Então, no Egito, eu tive muita intuição do meu anjo da guarda, que esteve lá comigo, com certeza. Olha, ele me ajudou muito, não posso negar. Pode ir para a próxima foto, Eduardo. Essa foto ainda é da parte interna desse templo de Hatshepsut, né? Sim. O local lá é uma região chamada Der el-Bahari. Der el-Bahari é o Vale das Rainhas, tá bom? Pode ir para a próxima. Ainda, templo da rainha Hatshepsut, ainda. Sim. Né? Maravilhoso, realmente maravilhoso. Sim. Pode ir para a próxima. Aí, um pouco mais ainda, perto, tem uma subida, mais perto. Né? Olha, realmente é um passeio imperdível. E é ali do lado de Luxor. Então, não tem como deixar de ir em Luxor. Se você está no Egito, Cairo e Luxor é ponto de referência. A maioria dos pacotes turísticos, quando você compra, inclui esses passeios. Agora, Ábidos, Dendera, aí já é difícil. Aí você tem que pagar a parte. Porque muitas agências não levam os turistas para lá. Não levam. Não levam. Aí você já tem que ir particular, como eu fui, né? Aí você já tem que pagar um valorzinho mais caro se você quiser conhecer. Ok? Pode ir para a próxima, Eduardo. É difícil existir Uber para esses lugares? Difícil, né? Olha, cara, eu não sei te dizer, mas se eu não me engano, o Uber estava chegando no Egito quando eu estive lá. Estava chegando, mas eu não tinha Uber. Sinal de internet também, né? Perto do deserto, né? Tem que ver isso também. Só que tem um detalhe. Vou dizer para você. O Egito tem internet, sim, com certeza. Inclusive, né? Inclusive, tem um detalhe importante. Quando você vai para o Egito, uma das primeiras coisas que você tem que fazer, se você não tem aquela linha que funciona no mundo todo, né? Vamos dizer que você não quis pagar a Vivo para usar fora do Brasil. Então, a primeira coisa é trocar o chip quando você chega no aeroporto. Então, a primeira coisa, desci no aeroporto do Cairo, peguei o meu visto, olha, paguei $25 no Cairo, é simplesmente um selo, peguei esse selo, ok? Peguei esse selo, paguei $25. Se fosse aqui no Brasil, eu ia pagar $250 para conseguir isso aqui. Eu ia pagar uma fortuna. Aí eu falei, não, eu vou pegar lá no aeroporto, paguei 25. Então, lembre-se bem, dá para economizar sim. A gente precisa economizar, principalmente mochileiro, não dá para sair gastando, não. Essa foto que vocês estão vendo aí agora, essa foto, ela já foi no meu retorno no Cairo. Agora, eu não sei se é Cairo ou Luxor, não tenho certeza, mas eu acho que é Cairo. Foi no mercado, no bazar Khan el-Khalili. O Khan el-Khalili, imagina, olha, eu queria que vocês imaginassem, 25 de março, lá em São Paulo, aquela muvuca. Imagina que... Só que no Egito é pior. Por que é pior? Essa é a pergunta. Mas por quê? Porque as ruas no mercado Khan el-Khalili não tem mais do que 2 metros as ruas. Então, de frente de um lado é uma loja, do outro lado é uma loja. Então, você tem 2 metros para circular. Sim. Aí você pensa assim, por que os africanos, por que eles levam na cabeça, sacola na cabeça, né? Eu coloquei aqui um aparelhinho aqui. Por que eles levam na cabeça e não derrubam? Por quê? Porque quando eles andam nessas ruas desses países árabes, geralmente as ruas são muito estreitas e não dá para andar com mercadoria como a gente anda aqui no Brasil, na sacola, na mão, não por baixo, não dá. O único lugar é em cima da cabeça. Por quê? Porque daí você anda e não atrapalha ninguém.
Então, lá você vê as pessoas andando com muita coisa na cabeça. Aí você chega à conclusão que não tem como andar se não for em cima da cabeça. É impossível. Nossa Porque senhora, por você baixo não faz dá. exercício Por no baixo não dá. pescoço. Por baixo não dá. E lá são tantas ruas nesse mercado Canelo Calili, mas tantas ruas vendendo joias, vendendo Sim. alimentos, vendendo ervas, vendendo perfumes, vendendo o que você imaginar. Né? Vendendo Interessante. o que você imaginar. E, olha, preços assim bem modestos. Só que tem um problema. No Egito, você tem que barganhar. Então, quando o cara fala para você, você já sabe que vale 1/3 daquilo que ele falou. Se ele falou 100, você sabe, vale entre 25 e 30. Você já tem que saber isso. Porque senão você compra por 100. Aí você dançou. Aí você dançou, né? Então, olha, é uma boa dica essa também. Sempre Sim. barganhar no Egito. E olha, tem cada coisa fantástica que não dá nem para descrever aqui, cara. Cada souvenir, né? Os presentinhos que você vai comprar por um preço assim bem modesto. Pode ir para a próxima, Eduardo. Aí, né? Mais uma foto do Canelo Calili, mais uma foto. Pode ir na próxima. Mais Aí, uma, é isso, Canelo Calili também. Cairo, lembre-se que nós estamos falando do Cairo, viu? É o Cairo, tá. É a 25 de março do pessoal do Cairo. Cairo, 25 de Muito março. legal, cara. É muito legal mesmo. Só tem um É. probleminha. Se você vai com uma pessoa do seu lado, você não pode olhar para trás. Porque se você olhar para trás, na hora que você olhar para frente, você já se perdeu dela. Porque aquilo lá é um verdadeiro labirinto. É um verdadeiro labirinto. É uma loucura, né? As pessoas se puxam pelo braço, assim. As pessoas se puxam pelo braço para você entrar na loja, cara. E depois que você entra, cara, não tem como sair sem comprar, cara. Não tem como. Nossa! Interessante, o Valdeci. Nossa, é legal, legal. Mas olha, é uma experiência fantástica também, eu não posso negar, cara. Olha, muito legal. legal. Uma purificação para a alma, né? Uma coisa que liberta, né? Parece que liberta. Exatamente. Eu né? concordo com você. Por isso que eu digo para os meus alunos, olha, viajar não é gastar dinheiro. Viajar é um investimento. Então, quando você fala assim, eu vou viajar, é o mesmo que você estivesse falando assim, não, eu estou investindo no meu conhecimento, no meu know-how. Como eu estava dizendo, quando você faz uma viagem, você traz conhecimento. Vamos dizer que você trabalha numa empresa, você descobriu algo diferente no outro país e você fala, olha, vamos fazer igual eu vi lá nesse país. É conhecimento. Você vai treinar o inglês, você vai treinar o seu inglês, você vai, de repente, conhecer pessoas diferentes, você vai deixar de ter preconceito, você vai ser uma pessoa melhor. E se você for muito sortudo, você vai encontrar o seu grande amor lá. Você sabia disso? Não, é sério. Você vai, de repente, você encontra uma pessoa que você fala assim, nossa, não é que eu encontrei meu grande amor lá? Você já parou para pensar ou não? Que é possível? Por isso que a gente precisa viajar. A gente não pode falar assim, não, viajar é gasto. Depois que a viagem acaba, eu não tenho nada, eu não tenho. Eu quero comprar uma televisão 4K. Eu quero comprar o celular da maçãzinha. Eu vou pagar 7 mil reais, mas eu quero comprar. Aí você pensa assim, a 4K para de funcionar. A 4K para de funcionar, o celular alguém rouba. Agora, a experiência de uma viagem, a sua alma absorveu. Porque fica marcado, né? É uma coisa que ninguém tira, é uma coisa que fica marcado, né? Exatamente. Então, nesse sentido, tem muito valor. Tem muito Esse valor. valor, essa sutileza, esse valor espiritual, tudo é quantificado, certo? É como eu sempre brinco, né? Eu vou brincar com vocês também. Quando você chega lá no céu, o chefe, né? O assessor de Jesus fala assim, cadê a sua caderneta? Deixa eu ver o que você fez na sua vida. Aí ele vai olhar seu histórico, né? Ele tá lá, ele tá lá. Ele puxa lá no arquivo, lá, né, no HD dele e fala assim, quem é você mesmo? Nossa, puxa vida, mas você só trabalhou na sua vida, nossa, você comprou 10 casas, você comprou todos os bens materiais, mas o que você fez de bom para as pessoas? Você não viajou, você não ajudou outras pessoas? Caramba, olha, infelizmente, reprovado. Você foi reprovado. E ser reprovado lá em cima é complicado, viu? É pior do que aqui.
Como Ser é? reprovado lá é complicado. Pode ir para a próxima, Eduardo. Eu estou brincando, mas é a verdade, cara. É, Canel Calili também. Só sim. ervas e perfumes. Maravilhoso. Heavy Perfumes. Ervas e perfumes. Vai a próxima? Pode ir. Isso. Olha, pães egípcios no Cairo. Cara, eu amei esses pães. Eu É, simplesmente amei esses. Pode ir para a próxima, Eduardo. Essa foi uma refeição que eu tive lá na Núbia. Eu falei para você que eu encontrei muita coisa que lembra muito a minha casa. Por é. exemplo, a minha esposa faz todo domingo, mas é todo domingo, salada de cenoura ralada, tomate picado, pepino picado e frango frito. Não Cara, tinha isso cebola daí não, né? é da região da Núbia, no Egito, do sul do Egito, e eu como isso aí direto na minha casa. A minha esposa faz direto, ou seja, já tem, sabe, aquela raiz, assim, que parece que já está dentro da minha Sim, mente, da mente da minha esposa, por incrível que pareça, cara. Por isso que eu falo, eu ganhei muito presente lá, muito, muito legal no Egito, realmente. Coisas sim, muito interessantes. Pode ir para a sim. próxima, Eduardo. Já Eu falamos, acho, né? eu acho que Esse- praticamente eu tô fechando esse vídeo com você, a Abu Simbel, né? É, Eu acabou. acho que a Aquela gente era a já viu última. tudo. Exatamente, né? Eu É, fechei ali com a Abu Simbel e aproveito, né, Eduardo? sim. Se você quiser perguntar mais alguma coisinha, uma curiosidade, porque o que eu passei para você por escrito aí, na verdade, foi todo esse roteiro que eu acabei falando. Sim. Mas fique à vontade, se você quiser agora perguntar, eu prometo que agora eu fico quieto. Não, eu acho que foi bom a reflexão que você fez aqui. É, o objetivo do canal era esse mesmo, né? Porque eu tenho que deixar o convidado expressar as suas ideias, né? Foi, para mim foi ótimo, foi bom. Tá bom? Você me desculpe que a minha internet estava meio ruim, meu aparelho Mas também o está ruim, importante é que sabe? você voltou aqui, né? Então, Você sabe o que acontece? Eu não estou querendo investir no celular, nem no computador de 5, 7 mil reais. Eu estou guardando para uma outra viagem no Egito. Aí não dá, né, cara? é verdade. Verdade. Bom, É, pode falar. eu quero aproveitar, porque eu acho que são os últimos minutos. Sim, Gostaria de dizer, Eduardo, que foi um grande prazer participar do seu programa. Me senti muito honrado. sim, E essa semana foi exatamente a semana que eu estava no Egito, e hoje era o dia que eu estava em Hábitos e em Dendera, né? Então, sim. para mim, tem um valor sentimental muito grande esse convite, como foi um convite do acaso, né? Você pode É, até confirmar para o público aí que você me convidou do nada, semana domingo passado, não foi? Você me foi, convidou, eu até exatamente. falei assim, nossa, mas o cara está me convidando, parece que a energia tá querendo que eu compartilhe com o povão, né, um pouco mais do Egito, e eu faço com o maior prazer. Eu faço com o maior prazer, olha, isso aí para mim é como se eu tivesse pagando um pouquinho do que eu ganhei daquele povo maravilhoso, né, daquela história fantástica. E se vocês, do canal do Eduardo, se vocês quiserem, né, conhecer um pouquinho mais, nas Sim, próximas semanas, canal Valdeci Braulio, você vai encontrar todo esse meu roteiro do Egito e muito mais coisas desses meus 10 anos que eu passei viajando. Eu passei 10 anos, ô Eduardo, viajando entre o Brasil e a Europa, principalmente Portugal, que eu morei 7 anos. Então sim. eu quero compartilhar através desses vídeos, né, com as pessoas que quiserem na internet. Então, vai ser por prazer mesmo, né? E eu sempre vou falando algumas coisas interessantes, aprendizados, dando dicas, que eu acho que a nossa missão é essa. A nossa É, missão é essa. Olha, é. essa é a minha primeira live. Você me desculpe, de repente, de algumas falhas, o Não, não. público também me perdoe, mas É, foi muito legal. beleza. Pessoal, eu vou me despedindo aqui de todo mundo. Quero agradecer muito a presença do Valdeci, com a sua experiência lá no Egito. O canal está de portas abertas quando quiser voltar, tá, Valdeci? E é isso aí. Vou me despedindo. Tchau, tchau para vocês. Um ótimo final de semana. Tchau. Obrigado, Eduardo. Um abraço De para novo, todos um vocês. abraço. Salve Deus. Até mais. Até mais. Valeu.